Trust Mainstream mandou R$20, só para destacar as falsas equivalências de hoje, dado que Israel é uma democracia e tem imprensa livre, e uma democracia ter uma bomba atômica e uma ditadura sanguinária ter uma bomba, não é o mesmo. Bom, aí a gente tem aqui Vamos lá. Eu também concordo, eu gosto mais de democracias, né? Eu também. Uma ditadura... Mas assim, a gente tá falando aqui de poder ou não se defender de alguém que é declaradamente inimigo. Tu concorda com isso que ele falou? Não, eu acho que é uma visão muito ocidentalizada do Aham. fato. Que nem eu falei, opinião minha, eu me sinto muito mais confortável vendo Israel, que é o modelo de governo mais parecido com o Brasil, ter uma arma nuclear, do que o Irã ter uma arma nuclear. Mas eu não estou fazendo aqui o papel de pessoa física, né? Ou seja, o que eu acho melhor. Aham. Porque eu entendo que existam pessoas do mundo oriental, como do Paquistão, como do Irã, como, sei lá, de qualquer país aí que não gosta de Israel, que se sintam mais ameaçados por Israel do que pelo Irã, por exemplo. Entende? Então, ter um governo democrático nunca significou não ser um país imperialista, ou não ser um país que age de maneira a interferir nos outros países. Vide o caso dos Estados Unidos, mais uma vez. Vide o caso da França, o que faz na África. Vide o caso da Alemanha. Entende? Então, ser democracia internamente é muito diferente do posicionamento geopolítico e de mídias imperialistas que podem ser tomadas. Então, eu entendo quando ele quis dizer que ele se sente mais confortável, porque eu também sinto, é a sensação que me passa, porque é um governo muito mais similar, e acredito que, talvez, eventualmente, num conflito, o Irã estaria muito mais contrário ao Brasil do que Israel, porque são governos mais parecidos com o governo brasileiro. Mas eu acho que é um pouco de ingenuidade geopolítica e um pouco de parcialidade em como que funciona as relações entre países, você vê só pela visão ocidental. Então somos uma democracia, a democracia pode ter arma nuclear. Por quê? Não vai fazer interferência? Democracia é mais boazinha? Entende? Da onde que ele tirou isso? Se a gente for observar as interferências estrangeiras, talvez as democracias tenham feito muito mais interferências do que as ditaduras. Tu acha que o Brasil devia ter uma bomba atômica? Eu acho que se existem países que têm, todos os países mereceriam ter bomba atômica. Já que existem países que não vão abrir mão de armas nucleares, eu acho que poderia servir como elemento de dissuasão. Eu sou contra, acho que nenhum país deveria ter. Mas se existem países que têm, por que o Brasil não pode ter? Eu fico pensando que a gente ia gastar uma grana pra fazer isso também, né? E talvez... Não, com certeza. O Brasil não vai ter, porque o Brasil é signatário do TNP e a nossa Constituição impede que a gente tenha armas nucleares. Mas capacidade técnica o Brasil tem, sim, de enriquecer urânio, inclusive acima do permitido, né, para fazer nossas armas nucleares. Mas o Brasil também não se sente ameaçado, não existem perigos iminentes que possam vir, mas... acho que o Brasil poderia ter direito, sim. Mas nem é uma questão aqui, a gente nem fala sobre isso, assim, infelizmente até no fim das contas, né, cara? O Brasil não tem conflitos regionais que possam acontecer. Só como curiosidade, teve um caso hoje do Uruguai reclamando de terras. Brasil e Uruguai têm algumas disputas, né, territoriais. Porque no começo do século XIX teve a Guerra da Cisplatina, que o Uruguai era uma província, separou do território brasileiro. E durante quase 20 anos ali, não houve exatamente a separação do território que seria Brasil e do território que seria Uruguai. Aí, se não me engano, foi 1851, 53, enfim. Brasil e Uruguai assinaram um tratado que fez a delimitação das fronteiras. Depois de 70 anos quase, o Uruguai veio reclamar e falou, não, opa, essa delimitação tá errada. O território aqui deveria pertencer ao Uruguai. E aí o Brasil, a Eletrobras, ela fez uma baita usina eólica nesse território que é contestado. Aí o Uruguai tá querendo reclamar, Brasil, esse território é meu, ó. Quer pegar, inclusive, a usina eólica para eles. Os caras mandaram até nota oficial. Falaram assim, não, Brasil, a gente tem que discutir para saber de quem pertence esse território. Esses dias? Foi em junho, né, agora. Entendi, foi esses dias. Foi. Puta, cara, não. Já pensou uma guerra? Não, mas não vai entrar em guerra. O Uruguai mesmo falou, não, a gente mantém boas relações. Não, tá tranquilo, pô. Não é só nada uma disso. reclamação. Eu sei que nem vai mudar, mas só uma reclamaçãozinha aqui, ó. Tá. E assim, a gente também não tem, infelizmente, assim... previsão de conflitos aqui na América do Sul, né? A gente teve aquela história lá dos venezuelanos querendo reivindicar... Foram os venezuelanos querendo reivindicar lá uma parte lá na Guiana, não é? Foi, o território de Essequibo. Isso. Mas isso também já deu uma esfriada boa. Já, assim, oficialmente falando, tiveram eleições, inclusive, faz uns 2 meses, mais ou menos, eleições provincianas, né, nos estados, e teve eleição também em Essequibo.
E a Venezuela votou e teve a eleição de uma pessoa venezuelana que está, teoricamente, comandando esse quibo. Na prática, é a Guiana que comanda. Mas para a Venezuela, nos livros didáticos, nos mapas oficiais, esse quibo pertence à Venezuela. Sobre esse papo de mapas e tudo mais, teve um mapa que o Netanyahu mostra na ONU, que mostra ali, teoricamente, bom, são informações conflitantes, tá bom? Uma grande Israel e tudo mais. E aí eu já li também que aquilo ali, na verdade, é Israel e os outros países que fariam parte dos acordos de Abraão, alguma coisa assim. Que diabo é aquele mapa? Porque ele, de fato, mostra um mapa... Não mostra? Ou aquela foto é inteligência artificial também? Não, acho que é real, sim. Tá. E o acordo de Abraão, né, seria os acordos de tentar... Quais são os países que reconhecem o Estado de Israel. Não vejo como uma tentativa que Israel vai querer anexar todos os territórios, né? Porque alguns países, por exemplo, os Emirados Árabes Unidos, fazem parte do Acordo de Abraão. Praticamente assim, Igor, todos os países que... Nenhum país árabe, de fato, gosta da existência do Estado de Israel. São muito mais, grande parte, pró-Palestina. Mas existem alguns países que estão muito mais interessados em se ocidentalizar, em crescer economicamente, manter relações geopolíticas. E não reconhecer o Estado de Israel é muito mais prejuízo para eles do que qualquer outra coisa. Os Emirados Árabes Unidos são um exemplo. A Arábia Saudita. A Arábia Saudita é outro exemplo. A Arábia Saudita ela estava prestes a reconhecer o Estado de Israel. Em troca de parcerias políticas com os Estados Unidos, em troca de um programa nuclear financiado pelos americanos, é que quando rolou o atentado do dia 7 de outubro, aí de fato recrudesceu, né, todas essas relações. Mas, então Israel quer fazer o reconhecimento. Eu estava lendo uma notícia hoje, por exemplo, de uma mídia, ela é bem sensacionalista da Alemanha, então não sei até que ponto é verdade. Não sei pronunciar alemão aqui, mas é B-I-L-D, Bild. Acho que alemão deve ser outra pronúncia, né? Mas que colocou que Israel está, inclusive, se aproximando do Líbano e da Síria. 2 países inimigos de Israel. Por quê? A Síria hoje, por exemplo, trocou de governo, era o Bashar al-Assad, agora está o al-Jolani, que é um membro do HTS. E esse al-Jolani, ele vem se aproximando do Ocidente. O Trump hoje reconheceu o território da Síria como um país oficial e tirou as sanções contra a Síria, sanções que eram praticadas contra o Bashar al-Assad. A União Europeia já tinha feito isso, o Reino Unido também. É que Israel, quando esse al-Jolani tomou poder, Israel falou, meu Deus, não sei o que vai acontecer aqui, invadiu e tomou mais território da Síria ainda. Mas aparentemente os dois estão começando algum tipo de negociação para que Israel reconheça a Síria como um país oficial. Como que vai sair isso, eu confesso que eu não sei, porque existem territórios históricos que são disputados, tipo as colinas do Golã, que Israel dominou, invadiu ilegalmente em 67, tá? E também com o Líbano. Por quê? O Líbano, o Líbano não gosta de Israel, também não gosta. Mas qual que era o grande empecilho para que o Líbano reconhecesse o Estado de Israel? Era o Hezbollah. Só que o Hezbollah está muito enfraquecido. Até pouco tempo atrás, Israel fez mais um ataque contra o Hezbollah. O Líbano e Israel, por exemplo, há cerca de 2 anos, eles já fizeram um acordo de regulação do uso marítimo, ali do Mar Mediterrâneo, onde que pode pescar, onde que não pode. Mas, aparentemente, o Líbano também está em negociações para reconhecimento do Estado de Israel. Porque faz sentido para eles, né, para esses países árabes, ter um inimigo a menos tão poderoso como Israel. Mas, mesmo assim, o Israel atacou o sul do Líbano, igual a gente falou aqui mais cedo, né? Tá, só para ficar bem claro, é porque eu tenho uma amiga que tá indo pro Líbano. É seguro ir pro Líbano neste momento, na tua opinião? Que, assim, existe algum risco de que as coisas escalem ali? Como eu falei, né? Geralmente, quando Israel faz os ataques, principalmente contra o Hezbollah, o Líbano, que é um país reconhecido internacionalmente, é um país que tem aliados, geralmente os ataques eles são feitos mais ataques de precisão contra áreas do Hezbollah mesmo. Então, posso jurar que não vai ter ataque? Não. É só não ir pro sul do Líbano. Só não ir pro sul do Líbano, mas mesmo assim, por exemplo, próximo de Beirute, por exemplo, alguns ataques às vezes são feitos, mas geralmente nas áreas dos subúrbios e que geralmente são controladas pelo... Eu não sei pra onde que ela vai, né? Eu também não. Qual cidade que é. Era bom a gente descobrir aí, inclusive, pra falar pra dar um salve. Do sul não vai, hein? Pro sul tu não vai. Tenta não ir reduto do Hezbollah. Se não for reduto do Hezbollah, acho que tá tranquilo. Entendi.